Gauchão 2012. Bateu, feito! Campeonato mais disputado do Brasil. Bateu de longe, Vitor fez a defesa. Os melhores lances, os craques e o show da torcida. Não fica fora dessa. Fortes emoções e muita garra. Toda a emoção dos jogos ao vivo, aqui na RBS. Tem um atacante do Pelotas que está ansioso para começar a jogar o gauchão, só que não tem chuteira. Ela foi encomendada há muito tempo, mas ainda não chegou. O vestiário do Pelotas tem chuteira de todo tipo, a cor que você quiser, o tamanho que precisar. E todas bem cuidadas, hein? O pessoal passa o dia escovando o principal equipamento de trabalho dos goleiros. Mas esse cabeludo aí não quer nenhuma delas. Por enquanto, vai improvisando com o que tem, mas não esconde a ansiedade por uma. É a mesma que ele usa lá? Sí, sí, la misma sempre me da los de presente. E o presente que está atrasado não vem de um cara qualquer, é do cara do Napoli da Itália, do cara da seleção uruguaia, irmão dele. Esse aí, o Cavani, atacante, assim como o Gulli, que vai jogar pela primeira vez no Brasil. São 3 irmãos, o Gulli, o mais velho, e o Cavani, o mais novo. O do Pelotas fez fama no Uruguai antes, mas hoje em dia... Primeiras vezes, ele era meu irmão, agora como ele está ficando muito mais em um primeiro nível, e isso cambiaram as coisas. As coisas podem ter mudado, Gulli, mas ele ainda é o conselheiro do irmão que está na Europa. Foi ele que levou o, na época, Guri, para começar a carreira no Danúbio, time que jogava no Uruguai. Depois incentivou o garoto a encarar o mundo. Ensinou o Cavani e agora espera a chuteira que o irmão usa, para, quem sabe, brilhar da mesma forma por aqui. Bom início para poder começar a fazer uma boa carreira aqui no futebol brasileiro, não? Seja com a chuteira que vai vir lá da Itália, seja com essa que está no pé do Gulli, ele foi contratado e a torcida espera só uma coisa dele. Isso aqui, ó. Gols. Vai que dá certo. Se for por isso, vamos começar a falar de uma outra coincidência que se comenta muito por aqui. Olha bem pro Gulli e olha pro louco Abreu do Botafogo. O atacante do Pelotas até aceita que achem os dois parecidos, mas não quer nem saber falar de um novo apelido. Ficar o louco Gulli? Não. O Gulli não, mas... Tá bom? Agora vamos falar de esporte. O Pelotas e a sina da estreia não consegue vencer. Pois é, isso aí mesmo, Cristina. Sabe que há 3 anos, aí, quando o time voltou, desde aquele tempo que voltou para a primeira divisão, não conseguiu vencer na estreia. Ontem, mais uma chance, não deu certo. Nada. É mole, mais uma chance, mais uma derrota. Cerca de 4.000 pessoas assistiram esse jogo. Dia de estreia, dia daquele fiozinho na barriga. E também foi dia de rever um dos principais ídolos do time. A torcida fez homenagem para receber Sandro Sotile depois do atacante se consagrar no Lobo. Teve homenagem ao agora adversário. Fiz a minha parte aqui no Pelotas, isso é o mais importante, e ficou marcado para sempre. No campo, o Pelotas começou elétrico. Olha essa bola na trave. Tentou, mas a primeira vez que a rede balançou foi para o time de Juí. O goleiro Fernando Júnior saiu mal na bola aérea. O Douglas disputou com o Fernando Cardoso e levou a melhor. O Charley só acompanhou ela entrando e comemorou com o resto do time. Quem pensou que vinha a reação no segundo tempo se enganou. Não por falta de chances. Oportunidade que o Kim não perdeu para os visitantes. Marcou o segundo dos vermelhos e na comemoração deu cambalhota. Feliz. E olha, hein, em plena boca do Lobo, São Luís conseguiu segurar o Pelotas. O time da casa só fez quando o jogo estava terminando. E olha, um gol estranho, que o Clodoaldo não pensava em fazer, não pensava mesmo. Repare, bola na área, o Carlos Augusto a queima-roupa. O Vanderlei fez grande defesa e na hora de afastar, o Thiago, zagueiro, foi mandar para longe e mandou no ombro do Clodoaldo. A bola acertou nele e entrou. Só não foi a primeira vez que o São Luís venceu o Pelotas aqui dentro da Boca do Lobo. Ano passado, também pelo gauchão, o time de Juí saiu com os 3 pontos. Repetiu a dose e larga na frente.
Pois é, e olha só a ironia. O primeiro gol começou das mãos do Charo, cobrando o lateral, que era jogador do Pelotas, e o segundo, o Kim, que era jogador do Brasil. Sem falar que o goleiro do São Luís, o Vanderlei, que era do Brasil, também fez uma grande partida. O Pelotas se representa hoje na Boca do Lobo, sem muito tempo aí para pensar. Quinta-feira tem o jogo de novo, agora contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Jogo 7h30 da noite. Chance de começar de fato o campeonato, já que o Pelotas aí tem o plano de classificar para o mata-mata tanto no primeiro quanto no segundo turno, então tem que buscar aí pontos fora. Na chave 2, a do Pelotas, só o Lobo e o Grêmio não pontuaram até agora. Os que se reabilita em cima do Avenida. Lá no Jaconi, o Juventude recebeu o Pelotas, Zulu de pênalti fez 1-0 para o Juventude. E a cobrança de falta dá na trave, no rebote o Zulu completa de cabeça 2-0. E o Juventude fecha a conta na segunda etapa, 3-0, goleada do Juventude contra o Pelotas, que já perdeu 2 nesse Campeonato Gaúcho. Está com o sinal de alerta ligado lá, o time treinado pelo Carlos Gavião. O Juventude é líder de uma das chaves. Inclusive, a gente vai atualizar agora a classificação do Campeonato Gaúcho, né, depois de disputadas 2 rodadas. Então, vamos para a tela aí para confirmar as classificações. No grupo 1, esse Juventude, então, lidera com 4 pontos, ao lado do São Luís. Nos critérios, Juventude primeiro, São Luís segundo. Depois vem o São José e o Santa Cruz com 3 pontos na zona de classificação. Também com 3 pontos, Lajadense e Internacional, mas o Inter já fica para trás nos critérios, é sexto. O Ipiranga é penúltimo com 1 e o Canoas, que perdeu as 2, é o lanterninha com nenhum ponto ganho. Na chave 2, o único time 100% até aqui, Caxias, 6 pontos. Os vice-líderes, Cruzeiro, Cerâmica e Novo Hamburgo com 4, estariam classificados. Em quinto lugar, nós vamos ver aí na sequência da classificação deste grupo 2, vem o Grêmio, mais o Avenida e o Veranópolis com 3. O lanterna é o Pelotas, que perdeu as 2 partidas que disputou até aqui. Agora vamos falar de esporte. O Pelotas é a surpresa negativa, hein, Guilherme do Gauchão? Pois é, Cris. A gente falava antes de começar o campeonato que era o melhor time no papel, mas ainda não saiu do papel aí o que espera a torcida, né? Por exemplo, ontem se configurou então que o Pelotas é o pior time do Gauchão, porque tem 3 jogos, 3 derrotas, 8 gols sofridos, saldo negativo de 6. Ontem, quem se aproveitou dessa fase do Lobo foi o Lajadense. Foi o Pelotas quem tomou a iniciativa com Brida e Maicon Sapucaia. O Lajadense quase chegou lá, mas no meio do caminho havia um travessão. Em matéria de pontaria, melhor para William Paulista, de falta, golaço, Pelotas 1-0. Nem deu para comemorar muito. 1 minuto depois, Bindé achou Janderson, que empatou e desencantou. Primeiro gol dele no Gauchão. A equipe estava muito focada quando entrou em campo. A partir daí, falta e mais falta. Faltou também tranquilidade para Bruninho fazer o gol da virada. Calma, ele veio aos 17 do segundo tempo, no primeiro escanteio da partida. Ramos desviou e Micael marcou 2-1 Lajadense. A gente até comentava que no primeiro tempo não teve muita oportunidade de bola aérea. A gente tem que estar esperto, o time tem treinado isso também, é um ponto forte. E era mesmo o dia dos zagueiros do Lajadense. Na cobrança de falta, a bola sobrou para Gabriel decretar a vitória do time da casa, 3-1. O torcedor alviazul voltou para casa feliz da vida. Afinal, essa foi a primeira vitória do Lajadense no novo estádio. O do Pelotas segue sem saber o que é vencer, sequer empatar no campeonato. Em 3 partidas foram 3 derrotas. O time já tem a pior campanha do Gauchão. Nossa, e depois dessa, Gavião, então, não é mais técnico do Pelotas? Conta pra gente. Depois desse jogo, então, já era esperado, né? Se o Pelotas voltasse dessa viagem, dessa saída para 2 jogos sem vencer, ele dificilmente ficaria, e se confirmou isso hoje. Oficialmente o clube ainda não se pronunciou, mas o Carlos Gavião não será mais o técnico do Pelotas. Ele, que assumiu a equipe na metade do ano passado, não resistiu às 3 derrotas aí no Gauchão. A rodada de ontem também custou a cabeça de outros 2 técnicos. O Marcelo Zigarribia caiu no Canoas e o Ipiranga demitiu o Carmino Colombini. O anúncio do novo técnico do Pelotas deve ser feito até o fim da tarde. Os dirigentes César Dias e o Jorge Bop estão em Porto Alegre e negociam com o novo comandante do vestiário do Lobo. Vamos agora ver aqui na nossa tela a classificação, então, da chave 2, do grupo 2, que é o grupo do Pelotas. O Caxias lidera 100%, tem 9 pontos. Depois o Cruzeiro e o Cerâmica tem 7.
seguidos aí do Novo Hamburgo, que tem 4, seriam esses os classificados se terminasse hoje. Depois Grêmio, Veranópolis e Avenida com 3 e o Pelotas com 0. Não tem ponto ganho. Pelotas e Canoas ainda não pontuaram nessa competição. Vamos falar de esporte. Beto Almeida chegou e já colocou todo mundo para treinar. Guilherme, como é que é? Chegou, foi apresentado hoje de manhã. Olha aí nas imagens, então. O Beto hoje já foi para o campo da Boca do Lobo, trocou então o vermelho e preto do Brasil que vestiu o ano passado, agora é de novo azul e amarelo, foi apresentado de manhã e já treinou com o grupo aí na Boca do Lobo, até porque quinta-feira tem jogo aí contra o Ipiranga, então um dia e meio para treinar e o resto aí só de conversa. O Ipiranga que também tem técnico novo, então é a chance do Pelotas arrancar no gauchão, mesmo aí com 4 rodadas de atraso, né? E a gente esteve agora há pouco na apresentação lá do Beto, ele sempre simpático aí falando sobre essa volta, a terceira vez que ele vai comandar o Pelotas aí nos últimos anos. Olha só o que ele falou então. De mostrar a eles que eles devem olhar para tudo o que cada um já fez individualmente e que eles estão reunidos aqui nesse momento para alguma coisa muito importante, que é uma grande campanha, no mínimo uma repetição do que foi feito em 2010. E humildemente digo que me arrependi, não devia ter saído, né? Mas felizmente estou tendo essa oportunidade de mais uma vez ajudar o clube num momento crítico, momento de início de competição, mas crítico, né? Porque se criou uma expectativa muito grande em relação à equipe dessa temporada e os resultados foram esses que nós estamos vendo. Me orgulha muito de poder ser lembrado no momento de ajudar o clube. Claro que para o profissional não é o ideal, mas me orgulha de ser lembrado também nesses momentos. Pois é, então o Beto Almeida voltando a Pelotas e quem esteve lá hoje na apresentação foi o Daniel. Chega aí, Daniel. Com licença, vamos lá. Da sua forma irreverente, descontraída, foi lá então dar as boas-vindas ao Beto Almeida, né? E levou um presentinho para ele. Levei um presentinho aqui, eu quero saber. Usas bigode, Guilherme? Não pode, né? Até porque no nosso dia a dia aí tem que estar com barba feita, né? É claro que a Cristina Rolim claro que não, pergunta, né? Pois então, nós levamos um presentinho aqui, temos 3 tipos de bigode. Qual será que o Beto Almeida, de uma forma autoastral, um presente de boas-vindas, achou? Vamos dar uma olhada? Foi buscar no arquivo isso, né? Foi buscar no arquivo porque a história do bigode, lá em 2010, deu muito o que falar. Dá só uma olhada. Vamos ver o que ele aprontou. Palavras que marcam a história do futebol. Nós temos, às vezes, que deixar de nos apaixonarmos por algumas pessoas, pelas pessoas que passam por aqui, porque realmente quem é Pelotas somos nós, são os torcedores, e que nós é que fizemos a história desse clube. Em agosto de 2010, o Beto Almeida abandonou o Pelotas durante a Série D do Campeonato Brasileiro e assumiu o Juventude, um período que gerou polêmica no clube. Nós não tínhamos um contrato escrito, era um acordo, como se diz tradicionalmente nos termos gaúchos, num fio de bigode, e pelo que eu vi aí, tem algumas pessoas que não têm bigode. Menos de 2 anos depois, Beto Almeida está de volta à Boca do Lobo. E nós levamos um presente de boas-vindas para o técnico. Queria saber qual que tu prefere, esse bigode aqui ou esse bigode aqui? Qual é melhor? O tempo muda e eles continuam os mesmos, né? Eu tirei o meu bigode faz uns 10 anos e não me arrependi nem um pouco. Não sei onde eu estava. Eu fiquei 15 anos da minha vida com bigode, não vai ser agora que eu vou usar um bigode. Eu vou deixar pro Bope os dois. Até que ponto a nossa palavra está no fio do bigode? É claro que a campanha do Pelotas não está satisfazendo o torcedor Auricerulho. Mas será que com a chegada do técnico Beto Almeida, as coisas vão melhorar? Beto Almeida, não nos abandona. Por favor, não nos abandona. Não faz que nem da última vez. E eu espero que tu fique até o final. Eu espero que tu seja muito profissional e ganhe muitos títulos pelo Pelota. Tem bala na agulha e bigode. Beto Almeida usa o fio de bigode. Cai o bigode, mas o Auricerulho não cai para a segunda divisão. Arriba, Pelotas! Confiamos em ti! Guilherme, o pessoal usando bigode, dizendo pro Beto Almeida ficar até o fim do gauchão e tomara que o time do Pelotas não continue assim torto que nem estava o meu bigode. Estava torto, mas é interessante que a torcida já acolheu ele de novo, né? Porque sempre se critica o técnico quando ele abandona o time, mas quantas vezes que o time abandona o técnico? Agora então é bola pra frente, nem esqueceu o passado. O Beto é um grande treinador. Estou falando agora que ele é o Celso Roth do interior, né? Porque sempre está atendendo o Brasil, atendendo o Pelotas. Só que a diferença é que o Beto sempre pede para sair, né? E o Roth sempre é convidado a sair. É o nosso Beto Bombeiro. Valeu, Guilherme. Valeu, Daniel. Obrigada, gente. Obrigada.
Agora vamos mudar de assunto, falar de esporte. Guilherme, deixa eu respirar. Ufa, finalmente. Pois é, vitória finalmente. do Pelotas. Uma hora tinha que acontecer, né? E foi justamente depois daquela mexida, da troca aí da comissão técnica. É claro que no jogo de ontem, o adversário não foi aquele Juventude ou Lajadense dos jogos anteriores, mas o time melhorou. E o que importa é que os 3 primeiros pontos estão na conta. O Pelotas em campo para a primeira vitória. O Ipiranga em campo para o primeiro gol. Vê se pode isso. 3 jogos e nada de fazer um gol. Assim facilita. E continua sem marcar. O Bruno entrou e trabalhou mesmo só nesse lance que afastou o perigo. O Pelotas pressionou desde o começo, aproveitando o gás novo vindo do banco com o recém-contratado Beto Almeida. E a torcida vibrou aos 19 minutos. Brida sofreu falta na frente da área. Maicon Sapucaia assumiu a cobrança e mandou direto para a rede, direto para o gol do Ipiranga. A comemoração foi a socos e pontapés. Na brincadeira, é claro. A comemoração UFC, né? Está sendo bastante comentada aí em todo mundo. E o Cleito já tinha conversado antes, se fizesse um gol a gente ia comemorar fazendo UFC. Que maravilha, hein? Para o Pelotas o jogo podia até terminar aí. Terminar no primeiro tempo era tudo que precisava. 1-0, goleada. Para a torcida também seria melhor não ter o segundo tempo. Foi monótono, sem emoções. O Ipiranga ficou com 1 a menos, quando na covardia o Jefferson Feijão derrubou o Igor e pior, chutou o garoto quando estava no chão. Expulso, lógico. Fim de papo, fim da greve da vitória, fim de jogo, Pelotas 1-0. Chega uma hora que se não dá na técnica tem que ir na raça. A gente se impôs dentro de campo do começo ao fim. Porque 1-0 a gente sabe que é complicado, 2-0 também não dá segurança. Mas, felizmente, nós tivemos, durante os 95 minutos, um jogo sob controle. 3 clubes aí do Gauchão contrataram os chamados bombeiros essa semana para dar uma mexida aí nos clubes, apagaram o incêndio da falta de vitórias, mas, por enquanto, só o daqui, que deu conta do recado. O repórter Daniel Tzerskiak e também o Leonardo Silva foram ao jogo, levaram o equipamento necessário para essas horas. Olha aí. Está ligada a sirene dos bombeiros. Os 2 times precisam urgentemente da vitória. O Ipiranga ainda não fez gol no Gauchão. O Pelotas tem 3 derrotas. E os 2 times têm novidades. No Ipiranga, o novo técnico, Joel. No Pelotas, o conhecido Beto Almeida. Quem será que vai ser o bombeiro da rodada? Quem vai apagar esse princípio de incêndio? Vai apagar esse incêndio? Olha, a ideia é essa, se possível for. Vai apagar o fogo? Não tem fogo. O que tu diz pro Beto Almeida colocar aí nesse extintor para apagar o fogo? Qualquer coisa que resolva a situação do Pelotas. Coração no pé da chuteira e vamos firme. Raça. Só raça. Vamos, Beto, vamos apagar o incêndio, Beto. É o Beto Bombeiro, com certeza. Vamos apagar esse incêndio aí, Beto. O chapéu do comandante dos bombeiros fica com o Beto, Joel? Fica com o Beto aí. O incêndio está apagado, mas tem muita coisa para fazer ainda, mas felizmente esse grupo sabe como dar a resposta. Na Boca do Lobo, o princípio de incêndio foi controlado, graças ao novo comandante, Beto Almeida. Agora segue o gauchão. Agora vamos cuidar para que esse incêndio não comece de novo. Muito bom. 4 rodadas, então, encerradas. Olha aqui na tela a tabela de classificação do grupo 2, que é o grupo do Pelotas. Cruzeiro e Caxias estão liderando este grupo com 10 pontos. São os líderes. Depois, Novo Hamburgo e Cerâmica com 7. Esses 4 seriam os classificados hoje. Depois aparece Veranópolis e Grêmio na 5ª colocação, dividindo a 5ª colocação. O Avenida é 7º com 4 pontos. E o Pelotas continua aí, então, na lanterna. Tem apenas 3 pontos, mas uma chance muito boa de subir ainda mais no fim de semana. Tem um jogo em casa, domingo, Pelotas, 6 da tarde, contra o Canoas, que ainda não venceu. Então é a oportunidade de conquistar aí mais 3 pontos e subir na tabela. Esporte, a gente começa falando de mais uma vitória do Pelotas. Olha, o Lobo reagiu de vez. Tinha 2 jogos considerados fáceis, o Ipiranga e agora o Canoas. E não bobeou, venceu os 2 e tem chances. E olha que chances boas de ainda brigar pela vaga às quartas de finais. Ontem, mais uma goleada, mas aquela goleada de 1-0. Domingão chuvoso em Pelotas. O guarda-chuvas, então, foi companheiro indispensável para quem não quis perder o duelo com o Canoas. Tinha de todas as cores.
Mas os que fizeram mais sucesso foram esses aí, azuis e amarelos. E os donos deles também foram os que mais gritaram, nem se importaram com a chuva. A bola balançou a rede cedo, mas por fora. Era prenúncio de gol, prenúncio de um dia feliz? Olha que era, hein? Não demorou nem 10 minutos para sair o primeiro e aliviar a torcida, que até o começo da rodada era a lanterna da chave. O Sapucaia cruzou. O primeiro a tentar foi o Reinaldo. Rebote do goleiro e Leandrinho no travessão. Na volta sobrou na boa para o gole. Aí não tem. Olha aí. Finalmente, o Uruguai desencantou. 1-0. Veja de novo aí, devagarinho. Alegria do Gule. Primeiro gol dele como Auro Cerulho. Os dois técnicos tiveram que mexer no time cedo por causa de lesões. O Igor, que entrou no Pelotas, passou pelo goleiro e caiu dentro da área. Pênalti? Olha de novo. O Canoas, que ainda não sabe o que é vencer, chegou perto do gol. Só nesse lance. O Gé quase conseguiu marcar, mas a bola deu no travessão. E na volta, quicou perto da linha e a zaga tirou. Sorte aqui do Pelotas. Sacode o guarda-chuva, gente. No segundo tempo, o Gule perdeu essa de cabeça. Já o Sapucaia por pouco não fez um golaço. Olha da onde o zagueiro tirou. Mas sacode o guarda-chuva igual. O time que sofreu 8 gols em 3 jogos reagiu. E é a segunda vez consecutiva que a torcida sai assim, comemorando e torcendo que continue a chover na horta do Lobão. Nos 2 jogos, a gente praticamente não foi ameaçado. No jogo de hoje, o adversário conseguiu uma conclusão de dentro da área. Agora, nos minutos finais ali, no mais, foram conclusões de fora, de longe. Mas quando conseguiu a conclusão, serviu para o Pelotas mostrar para o seu torcedor o grande momento do Bruno e o quanto do acerto na escolha, né? Na opção pelo Bruno no jogo passado. Pois é, o goleiro está com moral com o professor. Segundo o jogo do Bruno, nenhum gol sofrido até agora. A segurança do goleiro, que é o atleta mais antigo desse grupo. É o que eu sempre sonhei, né? Ser titular aqui no gauchão. E está se tornando realidade. Espero levar assim até o final e a gente ter grandes conquistas aqui. O Lobão voltou aí com tudo. É um grande ídolo já do torcedor do Pelotas. Vamos então conferir como ficou aí a classificação, a tabela, depois de mais uma rodada. Aqui na tela então, classificação do grupo 2 da Taça Piratini. O Caxias venceu o Caju, tem a melhor campanha de todos os times do Gauchão, 13 pontos, é líder. Depois veio o Cruzeiro de Porto Alegre com 11, Cruzeiro que empatou com o Lajadense no final de semana. O Novo Hamburgo goleou o São Luís, é terceiro com 10. Depois vem o Veranópolis, que também venceu, chegou a 9 pontos na 4ª colocação. O Cerâmica é quinto. Acabou perdendo no fim de semana, tem 7 pontos, empatado com o Grêmio, que empatou o Clássico Grenal. O Pelotas agora é 7º, saiu da lanterna, tem 6 pontos. E o Avenida então caiu para a lanterna, tem apenas 5 pontos, 8ª colocação do grupo 2 da Taça Piratini. Aí o Santa Cruz, nos Plátanos, consegue uma boa vitória. Esse aí é o Roberto Jacaré, foi o dono da noite, fez 1-0 o Futebol Clube Santa Cruz. Grande Roberto Jacaré. William Paulista empata para a equipe do Pelotas, 1-1. Mas Cristiano fecha o placar. O Galo Carijó, o Futebol Clube Santa Cruz, consegue uma boa reação, ganhando do Pelotas no estádio dos... A gente fala agora de esporte. O Pelotas está fora da etapa final da Taça Piratini. Primeiro turno aí do Gauchão, né, Guilherme? Pois é, Maíra. Até a metade do jogo de ontem, intervalo do jogo entre Veranópolis e São Luís, o Lobo tinha a chance se vencesse o Inter no sábado, na última rodada. Mas com a vitória do Veranópolis, aí não dá mais. Mas o time fez a parte dele no sábado. Jogo na boca do Lobo, decidido no final. Depois da comemoração UFC do Maicon Sapucaia, lembra? O Lobo assumiu de vez o MMA como segundo esporte. O outro Maicon, o Falcão, vai vestir a camisa do Pelotas durante o ano, em todas as lutas que disputar. Fazer uma honra em dobro, representar esse time maravilhoso aí, que tem o nome da nossa cidade. Vai ser não só o time, mas todos os moradores de Pelotas. O time da Boca do Lobo parece ter se inspirado no lutador para agredir o São José. O começo foi de golpe só de um lado, do ataque amarelo. Só que a bola não entrava, não assustava tanto, e a força foi aos poucos diminuindo. Arriscar um pouco mais. A gente até tá chegando, mas tá precisando ser um pouco mais agudo. A nossa equipe tá jogando bem, eu acho que a gente tá indo pra cima, estamos procurando fazer o gol, já tivemos algumas chances.
Eles estão fechadinhos, explorando os contra-ataques. A gente tem que ter calma, não sofrer o gol e na chance tiver nós matar. E olha que no segundo tempo, não é que as chances continuavam todas naquele gol, o da esquerda, parece que puxava. Várias chances, bola passando perto, mas perto mesmo. Do outro lado, as oportunidades foram menores, mas claríssimas. Que tal essa do artilheiro William Paulista? Cara a cara. Brilhou o goleiro ou falhou o volante do Lobo? Ele já fez 2 no campeonato. Perdeu aquele, mas quase fez esse. Opa, mas esse era contra. Olha aí que é isso. Sorte que errou na força, ou calculou bem a força, né? O Beto Almeida pensou, orientou e mexeu do meio para frente. Sacou o Sapucaia e o Leandrinho do jogo. Ouviu vaias, mas os dois voltariam para o campo antes do final. Pode? Pode sim. Aos 45 minutos vai todo mundo para a área. A hora de matar ou morrer. Vai até a zaga. E não é que foi um zagueiro que salvou a noite? Claro que o Carlos Augusto tem parte no gol. Deixou o Marco Thiago, que já estava sozinho, com a missão de alegrar todos. E quando eu disse que o Sapucaia e o Leandrinho voltariam ao campo, olha eles aí, olha todo mundo aí, comemorando como se fosse final de campeonato. De novo, aquele 1-0 com gostinho de goleada. Tá virando rotina. Coroou a equipe toda, nós lutamos até o fim, né? E eu só complementei a jogada. O mérito todo eu acho que é do Carlos, que deu um grande passe ali, num momento muito sábio da parte dele. Sábado, 4h20, o jogo contra o Inter lá no Beira. Essa volta do Troca de Passes, vamos falar de Campeonato Gaúcho. Olha só o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tem Grenal nas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Tudo porque o Inter terminou em primeiro no seu grupo e o Grêmio acabou em quarto no outro. E aí os dois já vão se cruzar de cara. Nesse sábado, calor de 40 graus em Porto Alegre. Sabe o que é isso? 40 em Porto Alegre? O Grêmio com os titulares perdeu a terceira em 2012. Já o Inter, com os reservas, venceu Pelotas. Vamos ver. No Beira-Rio, os 2 primeiros gols do Inter saíram de escanteios cobrados por João Paulo. Jô abriu o placar. E Elton aumentou. O terceiro também foi do Jô, que recebeu a bola de Fred. Primeiro jogo do Fred como profissional no Internacional. Veio da base, a gente acompanhou na Copinha, nos canais de Sport TV. E que passe bonito, né? Faz, Jô. No lugar do Dato lá. No fim, o Elton fez pênalti em foguinho. Nossa, um pênalti meio. Muito pênalti. Esse até eu marcava. Gulli, irmão de Cavani, do Napoli, marcou o gol do Pelotas, que está eliminado. Inclusive lembra, né? Na classificação do Campeonato Gaúcho, 4 de cada chave passaram. O Internacional passou em primeiro, Juventude em segundo, São José em terceiro e Lajeadense em quarto. No grupo A, no grupo 1, né? Estão chamando de grupo 1. Santa Cruz, São Luís e a sequência ficou de fora. Ipiranga e Canoas. Ipiranga e Canoas. Novo Hamburgo com 17, Caxias 17, Veranópolis 16 e Grêmio. Olha o posicionamento do Grêmio, em quarto com 13. Por isso que o Grêmio, quarto desse grupo está pegando o Inter do outro lado. Pelotas, Cruzeiro, Cerâmica e Avenida ficaram de fora. Se o Cruzeiro não tivesse perdido os pontos, teria se classificado no lugar do Grêmio nesse grupo. Então tem Grenal na quarta-feira de cinzas. Que quarta-feira de cinzas? Para alguém vai continuar o carnaval. Internacional e Grêmio, todos os jogos na quarta. E para outro vai ter enterro dos ossos. Caxias e São José, Novo Hamburgo e Lajeadense, Juventude e Veranópolis. Esporte, a gente começa falando do Pelotas, que sofreu uma goleada, né, Guilherme? Cristina, uma goleada que há muito tempo o torcedor não via, 5-1 para o Veranópolis lá na Serra. Olha aí, então, os gols 3-0 ainda no primeiro tempo, esse foi o primeiro gol. O segundo também aconteceu ainda no primeiro tempo. O destaque do jogo foi o Lê. Ele fez 4 gols nesse jogo. O Carrasco do Lobo no domingo. O Howlin fez o outro gol do Veranópolis. E quando já estava liquidada a fatura, aí sim o Douglas Silva, ele descontou para o Pelotas nesse jogo que aconteceu ontem à noite lá em Veranópolis. Uma estreia que ninguém esperava. O Pelotas tem aí pela frente uma semana para reerguer o grupo. Sábado tem jogo em casa. O primeiro
dos 3, são apenas 3 agora nesse turno que o Pelotas jogará na Boca do Lobo, dentro do segundo turno na Taça Farroupilha. Será contra o Cerâmica, que perdeu ontem para o Grêmio. E o último gol do jogo, o gol do Douglas Silva, o único gol do Pelotas nessa partida. E agora, nesse momento, está iniciando, Cris, uma reunião aí entre o presidente La Roça, o César Dias e o Jorge Bopp. Decisões importantes aí dentro da gerência, a diretoria de futebol devem ser tomadas depois dessa reunião que acontece junto com o almoço, e à tarde, então, oficialmente deve ser pronunciada, então, essa decisão que será tomada agora, mas a tendência é que aconteçam mudanças aí nas gerências de futebol. E a gente começa falando do jogo de sábado, Pelotas e Cerâmica pelo Gauchão, jogo tenso, para deixar longe da Boca do Lobo o fantasma do rebaixamento. Só uma vitória, para qualquer maneira, para ajudar o time. Esperança de uma classificação nessa fase entre os 4 e com certeza muito longe da expectativa de pegar uma segunda divisão. O torcedor que chegou cedo estava confiante e quem desconfiava e chegou atrasado perdeu o primeiro gol. Logo aos 40 segundos, Jorge Lucas cruzou e Reinaldo mandou para a rede. Gol relâmpago na Boca do Lobo. O jogo era o mais importante do ano, chance de ficar um pouco mais longe da zona do rebaixamento. O Pelotas entrou em campo jogando com 3 zagueiros pela primeira vez no campeonato, mas não conseguia impedir os ataques do Cerâmica, que também anda desesperado. Essa bola aí, boa defesa do goleiro Martim Gôngora, que substituiu o titular Bruno machucado. O Lobo foi recuando e quase não atacou mais. Teve essa falta que o Sapucaia bateu e mais nada no primeiro tempo. A gente recuou demais, então chamou o time dentro da gente. Aí foi que o time deles teve mais posse de bola do que a gente no finalzinho do jogo. Segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado. Poucas chances para os dois times. 1-0 estava de bom tamanho. Só que aos 28 minutos, Cleiton invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro. Pênalti para o Pelotas. Quem bate? Chama o pessoal da zaga. O Marco Thiago pegou a bola e resolveu, bateu rasteira e ampliou. E o zagueiro tinha fome de gol. Jogada pela esquerda, cruzamento na área. E quem estava lá dando uma de atacante? Ele, Marco Thiago. Anota mais uma aí para o novo artilheiro do Pelotas. 3-0. A minha função é defender, né? Eu fico feliz por ter feito 2 gols, ter ajudado o grupo. Trabalhar muito durante a semana, sofrendo muitas críticas. E colhemos o fruto hoje do nosso trabalho e queria dedicar essa vitória ao nosso membro da comissão que saiu, foi o Jorge. Hoje foi uma partida de luta, né, de batalha e superação, onde a gente foi feliz e conseguiu sair com os 3 pontos, que era o mais importante. Fim de jogo, goleada por Pelotas. Um placar para levantar a moral do time e manter iluminada a esperança do torcedor. Só mostrar os dentes de novo, né? Pelotas volta a jogar pelo Gauchão domingo contra o Novo Hamburgo, de novo na Boca do Lobo. O Pelotas empatou pela primeira vez até agora. Ou era vitória ou era derrota, nada de dividir pontos com os adversários. Ontem foi diferente. Depois dos jogos de sábado, o Pelotas acabou parando pela primeira vez no grupo dos 4 classificados, bem perto dos líderes e também da lanterna. Grupo equilibrado. Se vencer, o Pelotas vai dividir a vice-liderança com o Veranópolis. Agora, se perder, poderá ficar até em último no grupo. Alguém ainda duvida da importância desse jogo? É de animar qualquer um. O melhor momento em 2 meses de campeonato. Mas também fazia 2 meses que o adversário não saía na frente na Boca do Lobo. Aos 9 minutos, Paulinho Macaíba fez de cabeça. Gol estranho, cabeceou fraco. O Martim Gôngora não acreditou. Mas enfim, primeiro gol que o Pelotas levava em casa desde a estreia, lá em janeiro. Não bastasse um, veio o segundo, e logo com um conhecido. O Chicão furou, beleza? Não porque a bola caiu no pé do artilheiro do campeonato. Juba, ex-Brasil, mandou no canto. 9º gol dele, quase 1 por jogo. Decide o resultado, né? Sabe por quê? Aqui ele poderia ter feito o 3º, não fez, né? Bom, o Beto Almeida mudou o esquema, tirou um zagueiro e foi de novo pro 4-4-2. Deu resultado no segundo tempo. E olha aí o que ele pediu no vestiário. Fazer o primeiro e de uma forma organizada. Pedido atendido depois desse chute, sem muita pretensão.
O Luiz Henrique colocou a mão na bola dentro da área, é pênalti. O Gulli se candidatou para bater, bateu bem, gol do uruguaio. Descontando e correndo com a bola debaixo do braço para a segunda missão ordenada pelo comandante. E depois do primeiro gol, 2-0. Depois do primeiro gol, 2-1, aí fica a coisa mais tranquila. Tranquila em partes. O decisivo Juba, hein? Perdeu a chance do terceiro naquela hora. E o que eu digo dessa, então? Sorte do Pelotas, que foi para o abafa. Valia até 2 cabecearem juntos. Valeu a pena insistir. Passava dos 45 minutos quando veio o alívio. Nessas horas, empate com jeito de vitória. Foi bola para a área. Goleiros palmando. Marco Thiago tentando. Zagueiro salvando. E Gulli desencantando para a rede. 2-2. Já pensou o terceiro? Mas não deu. Empate na boca do Lobo. Pero a gente, por sorte, al segundo tiempo se logró recuperar y bueno, casi viramos o jogo, ¿no? Pero lo importante é que a gente sacou ponto aqui, não? Agora é continuar trabalhando firme e forte para que a gente consiga buscar pontos fora. Nos Eucaliptos, em Santa Cruz, Avenida e Pelotas. Osni de cabeça, 1-0 Avenida. Mas Reinaldo empata para o Lobão. E ficou assim, Avenida 1, Pelotas também 1. O empate, o primeiro ponto do Pelotas conquistado fora de casa, valeu a sobrevivência na Taça Farroupilha. O Lobo tem um dos 4 melhores aproveitamentos do Grupo 2, o que credencia para a disputa das quartas de final. No sábado, foi 1-1. A gente ficou com esse sentimento que poderia, né, trazer a vitória. Mas esse 1 ponto ficou de bom tamanho também, porque a gente precisava era pontuar. Mais de um time contratado para a disputa do campeonato. No começo, praticamente ninguém do ano passado aproveitado. Mas sábado, dos 14 que entraram em campo, a metade era a base de 2011. Agora o esporte. O Pelotas deixou escapar a chance da classificação ontem em Caxias, Guilherme. Pois é, Cris. Deixou. Era um jogo aí que estava todo pro Lobo, mas acabou virando de lado. E por vários acontecimentos não normais a um jogo de futebol. Teve até jogador cobrando o outro de maneira violenta. Aí complicou tudo. O time da Serra começou a rodada como lanterna do grupo, fora da zona de classificação. Mas o Pelotas, que foi para cima, tentou uma vez e no rebote o uruguaio Gulli abriu o placar. O Caxias tentou se recuperar. Caion teve boa chance, mas o uruguaio Martin Góngora defendeu. Só que fora da área não vale. Goleiro expulso e falta para o Caxias. Mas o primeiro tempo terminou assim mesmo. É manter a cabeça no lugar aí, a gente, como eu disse, tem um a mais, então a gente vai para cima agora no segundo tempo. Dá para virar? Com certeza. Mesmo com 1 a menos, o Pelotas não se intimidou. Nós estamos acostumados a treinar em inferioridade numérica, tiramos às vezes 2, 3 jogadores e a equipe sabe como se comportar. Pode até saber, mas a pressão do Caxias foi grande, de todos os jeitos, até que Wangler fez esse golaço e empatou o jogo. Daí o Pelotas é que parecia de pernas pro ar. Gulli acertou o próprio companheiro e foi expulso. Com 2 a mais, ficou fácil pro Caxias. Thiago, meu xará, virou a partida. Com a vitória, o Caxias entrou na zona de classificação. Ninguém acreditava na nossa equipe no primeiro turno, a gente foi lá, conseguiu ser campeão. Acho que agora vai engrenar de novo. Jogo virado. E pelo menos por enquanto, a situação do Caxias também virou. É complicado. O lance do goleiro na transmissão na TV mostrou que o jogador ele estava impedido antes de encontrar com o Góngora e nem poderia então ter seguido no lance, mas o Uruguai acabou colocando a mão em cima da linha ou fora, mas acabou sendo marcado, expulso e está consolidada essa derrota. Sobre o lance do Gulli, sem comentários. Agora então, tudo ou nada contra o Grêmio aqui em Pelotas domingo, né? Vamos agora ao compacto da vitória do Pelotas 1-0 sobre o Grêmio Porto Alegrense esta tarde na Boca do Lobo, em nome de Grupo Vilela, auditoria e assessoria empresarial do tamanho do Brasil. Daí. O Fabrício Neves Correia consultando o seu relógio, autoriza o início da partida. Pelotas e Grêmio. Toca passes lá a equipe do Pelotas pelo lado esquerdo, o lateral esquerdo é Brida. Ela chegando na frente no Clodoaldo, passou o Brida, vai ter cruzamento para a área. Chega bem o Lobão, tá aí o cruzamento, a cabeçada, feito! Gol!
camisa 9. Olha o chute de fora da área. O goleiro Vitor foi lá para conferir. Fica lamentando o jogador da equipe do Pelotas. Você vai ver o lance aí no replay. A defesa do Vitor, olha só. Da intermediário, o chute rasteiro no canto. Vitor foi lá para fazer a defesa. Fabrício Neves Correia conversa com os jogadores lá dentro da área. Vem Marquinhos para a cobrança. Colocou, pegou o goleiro Fernando Júnior. Ela veio direto pro gol. Autorizado o jogador Léo Gago. Partiu para a bola. Bateu na trave. Na trave, Léo Gago, na cobrança de falta, você acompanha, dessa vez ela passou pela barreira e foi na trave. Fernando Júnior estava no lance. O centroavante da equipe do Grêmio e a posse de bola do Pelotas. Olha a antecipação aí do Júlio César, bateu de longe, a bola foi pela linha de fundo. Olha só a boa jogada, o chute, vai chegando o Pelotas, afasta a defesa do Grêmio. Chegou com perigo outra vez a equipe do Pelotas lá dentro da área do Grêmio. Aí o Fernando colocou essa bola na área, procurando o Marcelo Moreno. Chegou batendo, a bola foi na trave. Marcelo Moreno girou com a perna canhota, bateu, você acompanha o lance aí no replay, já sem ângulo. Veja só como ele girou em cima da marcação do zagueiro. Mas era muito difícil essa conclusão aí, praticamente na linha de fundo. Gabriel. Chegada na entrada da área, Souza, olha o chute. Gabriel bateu, essa bola foi pela linha de fundo. Outra vez aí para você, que belo passe do Souza. Gabriel na conclusão, a bola foi à esquerda do gol do Fernando Júnior. Quase o gol de empate do Grêmio. Belo passe do Marcelo Moreno, a jogada pelo lado direito, chute, a bola foi direto pela linha de fundo. Que passe deu o Marcelo Moreno, você acompanha André Lima na sua primeira participação com a perna canhota, essa bola foi pela linha de fundo. Olha só o Pelotas chegando, a tentativa do Douglas Silva, colocou direto pela linha de fundo. Edilson para a cobrança do escanteio, colocou na área, essa bola passou perto. Situação de gol para a equipe do Grêmio, você acompanha aí no replay, olha só. André Lima e Marcelo Moreno tocou de cabeça, essa bola passou muito perto. Aí o cruzamento para a área, cabeçada, essa bola passou perto. Reinaldo outra vez na cobrança de escanteio, veja só, ele subiu e a bola passou muito perto do gol do Vitor. Por outro ângulo agora para você, onde passou essa bola do Reinaldo? Em Léo Gago para fazer a cobrança, mais atrás o Edilson, perna direita, bateu pro gol, soltou o goleiro, voltou no Marcelo Moreno, Fernando Júnior para fazer a defesa. Uma paulada do Edilson, você viu, a bola foi em curva, cheio de efeito. E o Marcelo Moreno pegou como ela chegou, ela tocou no gramado e foi para os braços do goleiro Fernando Júnior. Faz o giro aí o jogador gremista Léo Gago. Vamos lá, Guilherme Canal, a informação. Você fez a pergunta antes e a resposta vem agora. Daqui a pouco o Clayton no Pelotas. Olha o cruzamento que vem para a área, Marcelo Moreno. Fernando Júnior fez a defesa. Aí o cruzamento, a bola veio lá da esquerda, Marcelo Moreno subiu à vontade, cabeceou, mas o Fernando Júnior, que faz bela partida, foi lá e pegou.
Olha a chegada lá pelo lado esquerdo. Jogador Leandro colocou na entrada da área. Facundo Bertolli de frente. Bateu pro gol. Subiu demais. Perdeu boa chance o time do Grêmio. Leandro para Facundo Bertolli que bateu. Está lá o Fernando Júnior orientando os jogadores de defesa. Edilson já colocou lá dentro da área. Tirou a defesa do Pelotas. Sobra do Grêmio, Léo Gago. Aí o cruzamento para a área outra vez. Botou para correr o Edilson aqui pelo lado direito. Se livrou da marcação na linha de fundo. Cruzamento para a área, cabeçada direto para os braços do Fernando Júnior. Olha o compadre aí onde está acompanhando esse jogo. Em cima da árvore, abraçado com a árvore. André Lima. Domingo que vem, domingo de Páscoa, às 4 da tarde, tem a última rodada, hein? Leandro. Aí o cruzamento para a área. A cabeçada! Fernando Júnior fez a defesa. Aí de novo o time do Grêmio. Fernando, boa jogada na entrada da área. Caiu no gramado, pediu a falta. O juiz da partida disse que não houve nada. Veja só a bola que veio da esquerda. André Lima mergulhou bonito, hein? Que testaço bonito do André Lima. Subiu mais que todo mundo. Edilson para a cobrança da falta. Colocou lá dentro da área. Cabeçada. Essa bola passou perto. André Lima foi atrás dela. Você acompanha. Cabeçada do zagueiro Wilson. Essa bola tirou lasca. Não jogamos bem. E não jogando bem não quer dizer que você vai ter que ganhar. Não existe equipe imbatível. Eu acho que nós entramos hoje muito leves no jogo, muito tranquilos dentro do jogo. E sabíamos que o Pelota estaria aqui jogando hoje para chegar a 8 pontos, buscando aí um crescimento. E jogar-se aqui a história do futebol mostra sempre que é muito difícil. E nós entramos muito leve no jogo. Entrou leve no jogo, não adianta que a coisa acontece. E aí eles foram logo rapidinho lá, fizeram o gol, demos espaço. E depois começamos a correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo é complicado. Luxemburgo, esse entrar leve em campo significa que a classificação acabou deixando o time mais tranquilo, porque já tinha essa garantia. Mas em compensação, você que viu esse time que quarta-feira vai jogar pela Copa do Brasil, é uma preocupação? São muitas coisas para corrigir para esse jogo importante de quarta? Não, se eu me prender a esse jogo, aí nós já saímos da competição, não vamos ganhar o Gaúcho, não vamos jogar lugar nenhum. Agora, se eu me prender ao crescimento que nós vimos tendo, aí muda de história, muda de figura. Então, esse foi um percalço que nós tivemos, não quer dizer que essa é a realidade nossa. A equipe está bem, nós hoje não fomos bem. E isso acontece com uma equipe, você não consegue, desde que eu cheguei aqui, nós estamos num crescimento. Você não consegue manter essa regularidade o tempo todinho. Seria o ideal, mas você vai ter um momento que você vai ter uma queda. E hoje foi um jogo que você poderia perder, até porque nós já estamos classificados. Vai fazer falta, pode fazer uma situação de você decidir em casa, mas você já está classificado. E quarta-feira é outra história, outro compromisso, outra realidade. Depois do jogo lá em Pelotas, uma confusão lamentável entre torcedores. Veja aí. Torcedores do Grêmio de Pelotas se engalfinharam, a Brigada Militar teve que entrar. Olha a violência que chuta o cara no chão. É uma briga daquelas assim, das mais selvagens que a gente pode imaginar. Diz violência de quem? Da Brigada? Dos torcedores. Ah, bom, da Brigada, e nessa hora o cara invadiu ali, meu amigo. A Brigada tá fazendo o trabalho. O torcedor não está onde deveria estar, porque o lugar do torcedor não é dentro do campo. Tinha um torcedor caído e o cara chutando a cara dele, dando soco. Mas era o torcedor, era um torcedor com o outro. É que a origem de tudo isso, Pedro, você sabe quem é que a única parte disso aí que não errou é a Brigada Militar. Porque a origem é um torcedor do Pelotas que entra no campo para provocar a torcida do Grêmio. Aí o segundo erro é de torcedores do Grêmio, porque aí vem 7 para dar em 1. Isso também não está certo. Provocado ou não provocado, 7 para 1, vamos combinar. Aí vem a Brigada e para com a brincadeira. E em dado momento tem brigadiano apontando uma calibre 12 para o torcedor no chão e alguém dirá, ai que demasia. Não é demasia, eu não sei se esse cara não está armado. Então, a Brigada Militar, nesse episódio, agiu absolutamente perfeito. O uso de algemas, né? O uso de algemas. Eles foram presos, eles estavam fazendo o primeiro em cana tem que ser o cara que deu, que deu origem a tudo isso. O torcedor do Pelotas. Porque, tem cara que não sabe perder nem ganhar. Se perde,
aí é porque ficou bravo com o time, entrou para protestar. E se ganha, entrou para debochar do adversário. Aí não tem solução, né? E a gente estava acabando de dizer, né, o Diogo, eu estava acabando de dizer na transmissão que futebol em Pelotas é sempre uma festa. Aquele povo lá é tão apaixonado, tanto do Brasil quanto do Pelotas, por futebol, né, que qualquer jogo, amanhã tem Brasil de Pelotas, amanhã é segunda, pela segunda divisão, tenho certeza que vai ter um grande público. Então, o povo de Pelotas é apaixonado por futebol, que até não entendo como não tem um time numa competição mais importante do futebol brasileiro, e que eu elogiava, que lá sempre é uma festa, aí acontece tudo isso depois do jogo, é inacreditável. O torcedor do Pelotas também foi lá provocar o torcedor do Grêmio e aconteceu tudo isso dentro de campo, uma coisa que a gente lamenta. A gente começa com o esporte, uma segunda-feira de alegrias para a torcida do Pelotas, Guilherme Canal. A torcida do Pelotas está feliz porque o time venceu aquele que era o único que sequer tinha empatado na Taça Farroupilha, que é o segundo turno aí do Gauchão. E mais, é o único time que conseguiu vencer o Grêmio nos 90 minutos depois da chegada do Luxemburgo. Melhor que isso, domingo tem o último jogo do segundo turno e o Pelotas depende só dele para ir às quartas de final. Olha aí que festa ontem lá na Boca do Lobo. Tarde de sol, tarde bonita no estádio da Boca do Lobo. Confronto do time que jogava a vida, vencer para ficar no gauchão, e do único que tinha ganho todas na Taça Farroupilha. Temos a possibilidade, num jogo aberto hoje, placar aberto, de buscar os 3 pontos. Vamos tratar de sermos inteligentes e dar continuidade ao crescimento que nós temos mostrado nos últimos jogos. Crescimento que derrubou uma invencibilidade. E tudo por causa desta cabeçada do Reinaldo. 1-0 que poderia ser mais. Para os dois lados. Se não fossem os goleiros, seria diferente. Vai chegando Pelotas, afasta a defesa do Grêmio. Aliás, Fernando Júnior, hein? De terceiro goleiro, a destaque do Lobo na tarde de ontem. Mas saiu do gol Fernando Júnior. O Fernando Júnior já dá para dizer que é o nome da partida. Fim de papo e fim de tensão. Continua viva a esperança do Pelotas em chegar às quartas de final. Chega lá com o Reinaldo, camisa 9. Esse é o espírito do Pelotas, esse é um dos princípios que nós estamos colocando no grupo há bastante tempo. E nos últimos 4 jogos foi isso que se viu. Aliás, nós estamos realizando o voo da Fênix, né? Saímos das cinzas, ressurgimos e estamos chegando à última rodada, dependendo das nossas forças, para buscar a classificação. Essa história da Fênix aí foi motivadora até, um filme mostrado antes para os jogadores para essa partida. E com os 3 pontos de ontem, o Pelotas chegou a 8 e na terceira posição na tabela. Domingo, enfrentou o Cruzeiro em Porto Alegre, restam aí 2 vagas na chave disputadas por 5 equipes, mas o Pelotas tem grandes chances. E o domingo foi especial, dá para se dizer assim, domingo movimentado por 2 torcidas apaixonadas e no dia da mentira, o Pelotas que passou a perna no Grêmio. Nossa reportagem circulou ali por perto do gramado e do estádio para ver tudo o que estava acontecendo. Era um dia diferente na Boca do Lobo. A movimentação ao redor do estádio começou cedo e os torcedores, claro, estavam animados. Tinha gente de todas as idades e torcedor apaixonado. Apaixonado, totalmente apaixonado pelo Grêmio, por todo mundo. Até o Luxemburgo tá servindo. Quem ficou do lado de fora do estádio perdeu o jogo, mas ganhou uma graninha extra. Sempre bom, né? Fazer uma graninha extra aí no jogo do Grêmio, contando com a vitória do Grêmio. Né? Lá dentro, a festa tava quente. Quente como o sol que iluminou a tarde de domingo em Pelotas. E bonita, cheia de cores, amarelo, azul, preto, branco. Todo mundo de olho no jogão de bola dentro do campo. Azar de quem levou o vermelho no último jogo e teve que ficar só torcendo. É difícil, né? Uno tiene vontade de ficar no campo, pero bueno, aconteceu. Bueno, pero lo importante é que a gente está fazendo um bom jogo hoje. E bueno, ojalá que fiquemos com os 3 pontos, que é lo importante, não? E tinha pelotense entre os visitantes.
O Emerson estreou como auxiliar do Luxemburgo, com o pé esquerdo. No dia da mentira, o Pelotas mostrou que não é bobo não e segue vivo na busca por uma vaga no segundo turno do Campeonato Gaúcho. No jogo, mil maravilhas. O problema foi depois. 2 torcedores do Pelotas invadiram o campo e provocaram gremistas, que também pularam a tela. O resultado, pancadaria no gramado, gente saindo sangrando. A briga envolveu 9 torcedores, 7 gremistas e 2 do Pelotas. Essas informações repassadas aí depois do jogo pela Brigada Militar, que depois do incidente levou os envolvidos para a delegacia de polícia. Não precisava disso, né? Um grande jogo. A gente sabe que futebol é paixão, às vezes os ânimos ficam mesmo alterados, mas não dá para ser assim, definitivamente não dá para perder a cabeça. Tinha bastante famílias e crianças. O interessante é que a maioria da torcida do Pelotas, que estava ainda no estádio nessa hora, repudiou a ação de quem entrou no campo, porque sabe que o clube pode ser prejudicado e a festa foi bonita, saiu com vitória. Então a maioria aí que está de parabéns por ter repudiado quem entrou no campo, né? E a gente vai atualizar agora as informações com o Daniel Tzexiak, que esteve hoje de manhã na polícia, para saber então o que aconteceu com esses torcedores depois do ocorrido. Olha só. Olha, Guilherme, aqui no plantão da Polícia Civil, 4 ocorrências foram registradas aí envolvendo as brigas na partida entre Pelotas e Grêmio. 2 dessas ocorrências por danos a veículos estacionados próximo ao estádio. As outras 2 justamente da briga e da invasão dos torcedores do Grêmio no fim do jogo. 8 torcedores foram detidos e vão responder agora por desacato à autoridade, lesão corporal e resistência. Esses torcedores não seriam de Pelotas, teriam a identidade aí de Novo Hamburgo, Viamão e Porto Alegre. Então aí, cena lamentável do fim da partida entre Pelotas e Grêmio. Guilherme. Valeu, isso não pode mais. Verdade. Vamos ver a classificação do Campeonato Gaúcho, faltando uma rodada para terminar a Taça Farroupilha, fase de classificação. Olha só, no grupo 1, o Internacional, o primeiro com 16, segundo São José com 11, terceiro Canoas, incrivelmente que estaria sendo rebaixado para a segunda divisão, mas está se classificando para brigar pelo título. O Ipiranga também estaria hoje sendo rebaixado e é quarto colocado, está se classificando também para brigar pelo título do Campeonato Gaúcho. Depois fora, Lajeadense, São Luís, Juventude e Santa Cruz, eu digo fora hoje, ainda falta uma rodada. Grupo 2, Grêmio na liderança com 15, segundo Veranópolis com 10, terceiro Pelotas com 8, quarto Cerâmica com 8. Fora da zona de classificação, quinto Novo Hamburgo com 8, sexto Caxias com 7, sétimo Cruzeiro com 6 e na lanterna, lamentavelmente, o meu Avenida com 4 pontos na tabela. Classificação geral, Internacional 32, Grêmio 28, são os 2 melhores do Gauchão até agora. Ponta de baixo, brigando para fugir do rebaixamento. Canoas é o lanterna com 10, Ipiranga está aí em penúltimo com 11, seriam hoje as 2 equipes rebaixadas e o Avenida tem 12 pontos. Veja só a briga aí. Santa Cruz e Cruzeiro, acredito que com 14 pontos já escaparam do rebaixamento para a segunda divisão. Ainda mais nessa rodada decisiva, Grêmio, Inter, São José já estão classificados. Os outros clubes estão na briga para conseguir vaga, para não cair. Vamos ver os confrontos dessa última rodada da fase classificatória da Taça Farroupilha. Hoje tem jogo adiantado. Juventude e Santa Cruz, 5 da tarde no Alfredo Jaconi. O time da Serra cumpre tabela e o Santa Cruz quer fugir da 14ª posição. Os outros jogos são às 4 da tarde amanhã. O Canoas recebe o São José, classificado, precisando vencer e torcer por outros 2 resultados para sair do rebaixamento. Em Lajeado, Lajeadense e Ipiranga, 2 equipes brigando para se classificar. O mesmo acontece com o jogo do Estrelão. Cruzeiro e Pelotas têm chances de classificação. O Cerâmica recebe o Novo Hamburgo no Vieirão. Se o time do Vale dos Sinos vencer, está classificado. Fechando a rodada, Avenida e Veranópolis nos Eucaliptos, o duelo dos opostos. O primeiro fugindo do rebaixamento e o segundo podendo se classificar mesmo se perder. Você viu aí, né, que o Pelotas está em busca de uma vaga contra o Cruzeiro. Sabe qual é a motivação? De quem venceu o Grêmio na última partida. Pensa numa semana tranquila na Boca do Lobo, cheia de gente rindo à toa. Um é o Fernando Júnior. Depois de domingo, deve trocar o posto de terceiro goleiro para titular. Mas nem pensa em vestir a 1. Ele prefere a 12, ordem de casa. Minha esposa me pediu que eu usasse a camisa número 12, que eu já havia jogado contra o Caxias, e ela falou que daria sorte. Então eu resolvi utilizar ela. Mas teve algo mais que mexeu no vestiário. Esse filme.
Voo da Fênix, transformado em vídeo de motivação. Na mitologia grega, Fênix era um pássaro que morria e ressurgia das próprias cinzas. O filme tem uma história mais ou menos assim, com o grupo que viajava em um avião que caiu no deserto. A ideia de produzir o vídeo foi do próprio treinador do Pelotas. O Beto Almeida assistiu vários filmes durante a semana e optou pela aventura. Relembrou tropeços que serviram de inspiração para o jogo mais importante até aquele momento. É uma coisa que nunca sai assim, ó, eu sento e programo, não. E esse fechou com o trajeto do Pelotas até aqui. Segurou lanterna, temeu rebaixamento, levou uma das maiores goleadas da história e até viu 2 jogadores brigarem dentro do campo. E não foi por acaso que o técnico teve essa atitude. O Beto Almeida chegou a cursar faculdade de psicologia antes da educação física. Tá explicado. Trabalha com gente, né? E quanto mais tu conhecer gente, quanto mais tu conhecer o perfil das pessoas, quanto mais tu souber trabalhar isso, mais tu vai tirar do ser humano, né? Domingo tem mais. Última rodada. Se vencer o Cruzeiro em Porto Alegre, o Pelotas faz a Fênix voar mais alto nas quartas de final. Vai ter o videozinho, professor? Quer dizer, tenho 2 agora, né? O que vai sair, não sei, vamos ver. Tem que ver como é que fica a semana, né? Pelo jeito, vai. Mais uma produção de Steven Beto Almeida Spielberg. O Pelotas, agora sim, venceu a primeira fora no Gauchão e venceu a mais importante. Garantiu os 3 pontos lá em Porto Alegre contra o Cruzeiro e está na fase do mata. Colocou rasteira, cortou Kleber Goiano. O negócio era não perder. Os 2 queriam a vaga, queriam ir às quartas de final da Taça Farroupilha e sonhar ainda em chegar ao título do Gauchão desse ano. Quem vencesse garantiria o passaporte à fase eliminatória. E com a combinação dos outros resultados, até o empate servia para o Pelotas. Como prometido, a torcida estava lá. Como sempre nos jogos importantes, empurrando o time. Vencer fora de casa era algo inédito. Era, na necessidade, o Pelotas chegou lá com o Cleito, marcando pela primeira vez no campeonato. Aos 24 do segundo tempo, ele mandou de falta para a área. Meio sem querer, meio querendo, ela foi parar na rede. E é isso que importa, não é? Bate, coração, Áureo Cerulho! Gol que deixou o Pelotas empatado em pontos com o Veranópolis no segundo lugar. Mas o time da Serra levou vantagem no saldo de gols e na classificação final, Pelotas em terceiro. Olha aí a festa do torcedor no Estrelão depois do jogo de ontem em Porto Alegre. Fim de jogo no Estrelão, fim de campeonato para o Cruzeiro, classificação e festa da torcida do Pelotas. A grande vitória. O Beto Almeida preparou a equipe tecnicamente. Ouvi pro Pelotas, por causa da torcida, essa torcida que vem e participa. E é legal, acho que é mais legal ainda ver um moleque desses aqui, jogando pra caramba, fazendo um gol desses aí. Parabéns pra todos. Valeu, um abraço. Cleiton, você que fez o gol, que deu a certeza que o Pelotas agora vai em frente numa tarde importante dessa. A gente já vinha no crescimento, né? A gente vai trabalhando aí o ano inteiro. Desde o começo do Gauchão, desde a Copinha, a gente vem trabalhando aí pra gente fazer história no Pelotas. Se Deus quiser, vamos ganhar o próximo jogo e vamos chegar até as finais. E também eliminando a equipe do Cruzeiro. Aí a cobrança de falta. No fim de semana, o Pelotas pega o Canoas para disputar uma das vagas às semifinais da Taça Farroupilha. O jogo deve ser no sábado em Canoas. E vamos de cara destacar o Gauchão. Jogando no estádio Estrelão em Porto Alegre, o Pelotas conseguiu mais que uma vitória. Além do 1-0 contra o Cruzeiro, o Lobão se classificou para as quartas de final da Taça Piratini. Confira como foi a partida. Depois de uma reação no segundo turno, o Pelotas foi a Porto Alegre enfrentar o Cruzeiro, muito perto da classificação. Precisando vencer, o time da casa começou em cima, assustando a meta do goleiro Fernando Júnior. O Pelotas também chegava. Maicon Sapucaia bateu à esquerda do goleiro Fábio. E o primeiro tempo terminou assim, sem muita emoção no estádio Estrelão. Na segunda etapa, o jogo cresceu em produtividade. Nesse lance, depois de bate-rebate dentro da área, Fernando Júnior fez um milagre, evitando o gol de abertura do placar. O Pelotas tinha Maicon Sapucaia. Ele
fez ótima jogada e bateu à direita do goleiro Fábio. Cleiton fez fila pela direita, passou por 5 marcadores e quase abriu o placar em Porto Alegre. A bola passou por cima do gol, mas a insistência acabou em gol a 19 minutos. Cleiton, de falta, surpreendeu o goleiro Fábio e abriu o placar no Estrelão. Era o gol da classificação ao Cerulha. Cleiton, Pelotas 1-0. O Lobão ainda teve um gol de Reinaldo, anulado pelo árbitro da partida, Anderson Daronco. No final do jogo, mais uma vez, Fernando Júnior, de bela atuação, segurou a vitória do Lobão. Final no estádio Estrelão, Pelotas classificado 1, Cruzeiro eliminado 0. Tivemos dificuldade no começo aí, mas a gente fala, né, a gente é homem, tem uma família e a gente quer fazer uma história e graças a Deus conseguimos uma classificação e se Deus quiser vamos chegar nas finais. Hein? Teve um primeiro tempo de muitas dificuldades, não conseguia achar o jogo, no segundo tempo já começou a aproximar mais, começou a tocar mais a bola, marcou melhor e conseguiu, como consequência disso, ser mais incisivo no ataque e fez por merecer a vitória. Beleza, vamos ver como ficou a classificação final do grupo 2 da Taça Farroupilha. Liderança ficou com Grêmio, 18 pontos. Segundo lugar, Veranópolis com 11, saldo 1. Terceiro lugar, Pelotas também 11 pontos, saldo 0. Cerâmica na quarta posição, 9 pontos, fechando a zona de classificação. Quinto lugar, Novo Hamburgo, 9 pontos. Sexto lugar, Caxias, 7 pontos. Sétimo para o Cruzeiro com 6 pontos ganhos. Avenida, oitavo colocado e rebaixado com 5 pontos ganhos. Vamos aos confrontos, então, das quartas de final da Taça Farroupilha. Internacional e Cerâmica, Veranópolis e São José de Porto Alegre, Grêmio, Ipiranga de Erechim, Canoas e Pelotas. Pelotas joga no Complexo Esportivo da UBRA. Taça Farroupilha, o Pelotas já está na Grande Porto Alegre para o jogo de hoje à noite contra o Canoas, no Complexo Esportivo da UBRA, às 8h30 da noite. No embarque, descontração e sinal de confiança para o jogo que vale vaga às semifinais da Taça Farroupilha. Tomara que a gente possa manter essa continuidade aí para no decorrer da competição e ir bem mais longe. Hoje à tarde será a vez da torcida embarcar para Canoas. Vai virar a boca do lobo de novo, como virou em 2010 o Beira-Rio. 2-1, classificação e vamos pegar o Grêmio. Como se vê, a mobilização de torcida não é novidade por aqui. E olha que agora a história está bem parecida com a de 2010. Quando o Pelotas quase chegou na final do Gauchão. Lembra? O Pelotas deixou Grêmio e São José para trás. Na final do segundo turno, perdeu para o Inter de virada. Os azuis e amarelos estavam lá, lotando a arquibancada, e querem repetir a dose este ano. Quem sabe, comemorando o título. Não dá para dizer qual o limite do Pelotas. Temos o Canoas no fim de semana e temos a confiança plena de que vamos passar pelo Canoas. Agora a gente fala de esporte. O Pelotas se despediu do Gauchão. Terminou a participação aí nesse ano, mesmo com aí um número maior de pontos no geral que o Canoas, mesmo com a torcida do lado, o Pelotas não passou no sábado pelo Canoas, lá no Complexo Esportivo da UBRA. 2 times embalados aí. O Canoas tem a melhor campanha depois da dupla Grenal na Taça Farroupilha. O Pelotas também vinha de 2 vitórias contra Grêmio e Cruzeiro. E os carrascos da noite, então, foram ex-jogadores do Lobo. A confiança estava alta, mas pode acabar logo. Foi o que aconteceu no jogo de sábado. Primeiros instantes, de cabeça, Diogo Rincon mandou para o gol. Logo ele, que era a esperança do Pelotas no começo do campeonato, foi dispensado e acabou fazendo o primeiro dele pelo Canoas no Gauchão. Parecia que a história da virada ia rolar. Depois da bola rondar o gol do Canoas, o Gulli deu um jeitinho. Fez de forma estranha, mas fez. Empatou para o Lobo. Se o primeiro foi relâmpago, o segundo do Canoas também. A torcida ainda comemorava quando o Gé fez de falta. Ela passou nos limites, raspou a barreira, raspou a trave, tanto que o pessoal achou que ela tinha ido por fora. Que nada, foi por dentro. Gol confirmado. E mais um gol de ex-jogador do Pelotas. E que distanciou ainda mais o time das semifinais. Ao invés de reação, o segundo tempo foi de confirmação. O time da casa fez o terceiro. E adivinha? Mais um que saiu da boca do Lobo. Miro Bahia. Foi 1, 2, 3 chutes para ela parar na rede. Distanciando o time no placar
e garantindo passaporte para a próxima fase do campeonato. O Pelotas ficou no caminho. Depois de um péssimo início de gauchão, o Pelotas cresceu na competição com a chegada de Beto Almeida. Na Taça Farroupilha, chegou a surpreender o Grêmio dentro da Boca do Lobo. No jogo seguinte, venceu o Cruzeiro fora de casa e conquistou a classificação para as quartas de final. Mas na hora do tudo ou nada, o Lobão voltou a vacilar. Com gols de 3 ex-jogadores arucerulhos, o Pelotas perdeu para o Canoas e está eliminado do gauchão. Confiante na classificação da equipe para as semifinais, o torcedor do Pelotas não se espantou com a chuva e compareceu ao Complexo Esportivo da Ubra. Mas aqueles que esperavam um jogo fácil viram o Canoas de Diogo Rincon, Gé, Miro Bahia e Rondinelli sair na frente. Logo a 1 minuto de jogo, o Rincon abriu o placar. Na cobrança de escanteio, ele nem precisou pular para fazer de cabeça. Isso mesmo, Diogo Rincon, que chegou a fazer a pré-temporada na Boca do Lobo e foi dispensado por problemas extracampo, estava marcando o primeiro gol do Canoas. Atrás do marcador, o Pelotas não se intimidou. Com boa participação, Cleiton perdeu a chance de empatar aos 5 minutos de jogo. 3 minutos depois, foi a vez do Canoas chegar novamente, dessa vez com camisa 10 Gé. Mas o Pelotas continuava em busca do gol. Renan recebeu boa bola pela direita e chutou por cima da meta de Vaná. Na jogada seguinte, o Lobo não perdoou. Douglas Silva cruzou, Kleber Goiano tentou marcar de cabeça e na sobra, Gulli fez belo gol. A alegria do torcedor do Lobão, 1-1 em Canoas. Mas a felicidade arucerulha não durou muito. 2 minutos depois, o Pelotas fez falta próximo à grande área. Fernando Júnior esperava o cruzamento e acabou sendo surpreendido por Gé, que chutou direto e fez o 2-1. O Canoas voltou a atacar com Miro Bahia, que chutou de fora da área. O Pelotas respondeu com o Renan, que mais uma vez não conseguiu converter. No segundo tempo, o jogo continuou equilibrado e Thiago Silva mandou essa bomba na trave. O Pelotas tentou com Cleiton. Aos 17 minutos, confusão entre Cleiton, Gé e Renan, que trocaram empurrões. Os dois meias acabaram amarelados. Com os ânimos menos acirrados, o Pelotas fez a segunda alteração. Depois de Clodoaldo, foi a vez de Cleiton entrar no lugar de Renan. A alteração não surtiu efeito e o Canoas acabou ampliando o placar. Agora era a vez de outro ex-jogador do Pelotas marcar. Miro Bahia, 3-1 Canoas. Nós não botamos ninguém na lateral, porque o adversário naquele momento estava jogando apenas com o Márcio Jonathan na frente. Não havia por que ter lateral, né? Nós já tínhamos no lado esquerdo o Brida fazendo a função de lateral, na direita não precisava. Beto Almeida ainda tentou acertar o time com a entrada de Foguinho, mas sem velocidade e poder de reação, Pelotas viu Canoas conquistar a classificação. Fim de papo no Complexo Esportivo da Ubra. Canoas 3, Pelotas eliminado do Gauchão 1. É um time que estava numa crescente, bons jogadores, nós conhecemos, Gé, Miro Bahia, quer dizer, jogadores do próprio Rincon, bom jogador. Olha, eu tenho a coragem de dar a minha opinião, e a minha opinião eu dou, sem receio nenhum. E repito o que disse desde o jogo de domingo passado, o Pelotas era favorito para o jogo, mas sempre enfatizei que no futebol nem sempre o favorito vence. Hoje foi mais uma prova. Com a eliminação no gauchão, os jogadores do Pelotas começam a acertar o desligamento ou a renovação com o clube ainda essa semana. Também teve negócio com Gandula no Rio Grande do Sul. E o grande clássico Grenal hoje teve um embate entre Sal e Segredo. O jogo foi no Beira-Rio, casa do Internacional. Antes de começar o jogo, olha o que tinha no banco de reservas do Grêmio. Sal? Sal no chão? Não se sabe quem botou o sal ali, mas o Grêmio não gostou. E cadê a escalação do Grêmio? Aí são os jogadores do Grêmio. Não tem gente demais aí? A pose pra foto, conta aí. 18? Como assim 18 jogadores? Quem vai jogar?
É isso que vocês estão vendo, né? Tem mais de 11, é isso? Então vai jogar mais de 11 hoje. Só na hora de a bola rolar é que a gente viu quem ia jogar. E nessa batalha entre o Sal e o Segredo, o Sal saiu na frente. Dátolo, Internacional, 1-0. O Segredo empatou no segundo tempo. A falta do Fernando foi na trave, mas o Werley chegou para mandar para a rede. Werley para o Grêmio, 1-1. Foi depois disso que pintou a discórdia. A bola saiu na linha de fundo do Grêmio. O Gandula saiu correndo, botou a bola na posição para bater o escanteio e o Dátolo bateu. O juiz não deixou a jogada seguir, mas a confusão não tinha mais como segurar. O técnico Vanderlei Luxemburgo partiu para cima do Gandula e veio todo mundo em cima do Gandula. O Gandula, ele treina com a gente de botar aquela bola ali pra gente fazer o cruzamento, então nós não poderíamos deixar aquele Gandula sozinho. O Luxemburgo foi expulso e disse algumas palavras para o quarto árbitro. Aí veio outro escanteio para o Internacional. Não teve Gandula ligeirinho, os dois times se prepararam para a cobrança e aí o Inter fez o gol. Fabrício, Internacional 2, Grêmio 1. O Inter conquistou a Taça Farroupilha, o segundo turno do Campeonato Gaúcho, e vai fazer a grande final gaúcha contra o Caxias. No Rio Grande do Sul, parecia que o Internacional ia entrar numa crise. Depois de ser desclassificado da Libertadores no meio da semana, ver o Caxias sair na frente foi um golpe duro. Gol do Michel. Michel, Caxias 1-0. O time do interior tentava seu segundo título gaúcho. O Internacional reagiu, veio o pênalti, Ney foi pra cobrança. Mas o goleiro Paulo Sérgio, como um gato... Imagina o que passava pela cabeça dos torcedores colorados a essa altura. 1-1 levaria a decisão para os pênaltis. Mas o goleiro Paulo Sérgio, como um gato, não deixava nada entrar. Paulo Sérgio estava demais. Chegou um momento em que nem o Paulo Sérgio salvou. Sandro Silva empatou o jogo. 1-1. 5 minutos depois, Damião fez o gol da virada. Damião, 2-1. Se o Caxias empatasse, seria campeão. Aos 44 do segundo tempo, Wangler chutou. A bola veio para o empate. Mas o Muriel, como um gato, também fechou o gol. Internacional 2, Caxias 1. Inter, bicampeão gaúcho. O Colorado é o maior campeão do Rio Grande do Sul. Tem 41 títulos estaduais. Boa tarde, tudo belezinha? Tudo muito belezinha para os colorados, né, Paulo Brito? Campeões gaúchos de 2012. Foi um sufoco o primeiro tempo todo do Caxias, mas com as mudanças, os colorados viraram o jogo. E aí, terminaram com aquele grito, né? Você sabe. Ganhar é bom. O time não largou nenhum momento do jogo, fez tudo para poder virar e conseguimos virar. Podíamos ter ampliado também, mas está todo mundo feliz já por esse título. Vencer de virada, no sufoco, deve ser melhor ainda. O Internacional é campeão gaúcho de 2012. Para ser mais gostoso tem que ser assim, eu acho que no primeiro tempo nós não jogamos bem. E conquistar um título precedido de sofrimento, então, nem se fala. Nós jogamos meio abalado psicologicamente, até porque fizemos um ótimo jogo contra o Fluminense e a Libertadores ainda está no nosso pensamento. Para mim, que tinha o objetivo de ser campeão da Libertadores, pesa um pouco, mas hoje nós conseguimos. Vai começar a festa! A bola, um objeto simples, mas para eles não é bem assim. É um ser feminino dentro de um universo tão masculino. Pela importância que ela tem na vida dos jogadores, a bola também é uma mãe. Eles chegam a brigar pela bola. Quem não faria isso pela sua mãe?
Uma partida, viver sem ela é difícil. A felicidade depende muito da bola. Estar com ela o maior tempo possível pode ser decisivo. A bola é o que proporciona pra gente tudo aí profissionalmente. Hoje, além de Dia das Mães, é aniversário da minha mãe. E o Michel deu um presentão para dona Isabel Bertasso, a mãe dele. O lateral abriu o placar na decisão. O Caxias foi o primeiro a tratar a bola com carinho, da cabeça de Vanderlei para a do Michel. Michel, camisa 2, está aí ele para o abraço. Acreditei, graças a Deus consegui fazer o gol. E agora eu espero no segundo tempo manter isso. A gente sabe que vai ser muito mais difícil. O Inter parecia que tinha aprontado alguma coisa para a mamãe. Tamanha era a falta de sintonia entre o time e a bola. Com Dagoberto e D'Alessandro, as esperanças aumentaram. E os nervos também afloraram. O sofrimento, em vez de diminuir, crescia a cada ataque. Principalmente na cobrança de pênalti, desperdiçada por Ney. Pegou o goleiro Paulo Sérgio. Principalmente a cada defesa do goleiro Paulo Sérgio. Pegou o goleiro Paulo Sérgio. Esse sim, estava de bem com a bola. Cada lance dele era como se fosse um carinho na mãe, com a luva acolchoada. Impressionante o que está fazendo o Paulo Sérgio no estádio Beira-Rio. Aí veio a garra, característica de cada mãe brasileira. Sandro Silva se inspirou no estilo melhor mãe do mundo. Não desistiu do lance, lutou até o fim e empatou o jogo. 5 minutos depois, o vira-vira com Leandro Damião. A mãozinha do Paulo Sérgio estava lá de novo, mas desta vez não evitou o segundo gol colorado. E o 11º do atacante, o artilheiro do campeonato. Leandro Damião, camisa 9. Ser artilheiro 2 vezes assim é muito bom. Acho que o atacante precisa de gols, isso que eu sempre tento fazer, tento ajudar a equipe. O Inter, enfim, vencia, mas o time perdia o técnico. O Dorival Júnior foi expulso. Infelizmente, o Altemir Hausmann, que é um excepcional bandeira, talvez um dos melhores do país. Desde que voltou da seleção brasileira, da Copa do Mundo, ele assumiu uma condição de ser mais importante do que os jogadores dentro do espetáculo. E isso, infelizmente, tem prejudicado sobremaneira as suas atuações e as equipes que estejam em campo no momento em que ele esteja atropelando toda e qualquer situação. Em meio a tanta discussão, um gesto de ternura, ou melhor, uma defesa salvadora. Muriel no chute de Wangler. Isso sim foi um carinho na bola e na alma dos colorados. Inter bicampeão. Lutamos dentro de campo como de guerreiro e é isso aí, cara. Esse gol não só faz parte meu, né? Na verdade que eu fiz o gol, mas sim faz parte assim de toda a trajetória do Inter, tudo que nós passamos, toda a dificuldade. Foi uma conquista para homenagear as mamães coloradas, que não desistem, que lutam até o fim, com alma e coração.